Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou no Instituto Butantan. Nessa sala que eu estou aqui deve ter por volta de 40 mil aranhas, tá? E hoje a gente vai falar sobre esse bicho, sobre picadas, sobre procedimentos, o que é verdade e o que é lenda urbana, tá? Então é uma informação muito valiosa que eu espero que vocês aproveitem bastante. Vamos lá! Muito bem, para explicar tudo sobre aranhas, eu estou aqui com o Thiago. Tudo bem, Thiago? Bom, Celso. Thiago sabe tudo sobre o assunto, ele é aqui do Laboratório de Artrópodes do Instituto Butantan, tem mais de 9 anos de casa, é um dos casos que mais conhece. Então, o que ele falar, gente, é regra, é lei. Eu sei que eu estou pondo peso sobre você, mas assim, esquece dito popular, esquece lenda urbana, tá? Esquece o que o meu avô me dizia, o que a sua avó te dizia. Vamos tratar a coisa com ciência, que é o jeito de ser tratado. Hoje o assunto é sério, é sobre aranhas, sobre picadas de aranhas, tá? E pode levar a óbito, né? Sim, pode. Vamos literalmente começar do começo. Quais são as principais aranhas brasileiras? Quando eu digo principais, no aspecto acidentes. Tá. As principais, então, o gênero Loxosceles, que seria a aranha marrom. Aranha marrom. E a Foneutra, gênero Foneutra, que seriam as aranhas armadeiras. Uhum. Essas são responsáveis pela maioria dos acidentes com picadas. Na verdade, são essas as espécies, os gêneros de interesse em saúde no Brasil. A gente tem que se preocupar com esses gêneros. E a viúva negra? A viúva negra, a gente tem o gênero Latrodectus no Brasil, não exatamente a viúva negra, que é a que tomou a fama. A gente tem outras viúvas, vamos dizer assim. Tá. Elas causam acidentes. Foram casadas com outros maridos. Outros maridos, exatamente. Elas causam acidentes, têm a sintomatologia clínica, mas a gente não produz soro para esse tipo de acidente. Não é tão grave quanto das aranhas marrons. Exatamente. Qual que é pior, a aranha marrom ou a aranha armadeira? É pior que eu digo assim, qual tem mais acidentes? A armadeira tem mais acidentes, mas na verdade isso vai depender da região do país, tá? Entendi. Quantas mortes por ano no Brasil a gente tem aproximadamente, claro, por causa de aranhas? Em 2016, que é o último dado, estava em 25, 27 aproximadamente. Ou seja, é bem menos expressivo que mortes com escorpiões e com cobras. Sim, bem menos, bem menos. Quantos por cento dos picados podem morrer? Existe esse dado? Bom, foi mais ou menos de 20 a 27 mil acidentes em 2016 e desse tanto, 0,2% acabou virando óbito. 20 mortes, é isso, 0,2%. Então é baixa, a porcentagem é baixa. Entendi. A chance de você morrer picado por uma armadeira ou por uma aranha marrom é 0,2%. É pequeno. Picada de aranha mata para crianças e idosos, que nem o escorpião, ou para qualquer idade? Sim, para aranhas armadeiras existe a faixa etária de risco, até seus 12, 13 anos, e idosos. Para a aranha marrom, existem diversos agravantes, principalmente para problemas renais. Entendi. Tá? Você morre do que numa picada de aranha? Você estava falando no vídeo de escorpiões que você morre de edema pulmonar. Sim. Na picada de aranha, qual é o sintoma que leva a óbito? Aranha armadeira é a mesma coisa. Então essa diferença de pressão sanguínea que sobe e desce e leva até o edema pulmonar é a mesma coisa que com os escorpiões. Então na armadeira é edema pulmonar e na marrom? Na aranha marrom, geralmente o que leva a óbito é insuficiência renal. Tá? É isso que leva a pessoa. Entendi, insuficiência renal. São dois venenos muito diferentes. São muito diferentes e a apresentação na hora da picada também é muito diferente. Como é que é essa história? Bom, a armadeira é muito semelhante com o escorpião. O que eu posso te falar de armadeira é que tanto o quadro clínico, quanto o que deve ser feito é muito semelhante com o escorpião. Ou seja, crianças e idosos... Crianças e idosos são as faixas etárias de risco, causa muita dor local, pode levar a edema pulmonar, é muito semelhante. Com a aranha marrom, a Loxosceles, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Geralmente as pessoas não sentem dor quando são picadas. E é um animal muito pequeno. Entendi. Tá? E geralmente quando ocorre esse acidente, ou quando a gente puxa uma gaveta e pressiona o animal, ou quando o animal está no lençol, durante a noite a gente está dormindo e rola em cima do bicho ou no travesseiro. Então geralmente o acidente é mais silencioso, vamos dizer assim. Justamente porque não tem essa dor exacerbada na hora. Essa aranha marrom. Aranha marrom, exatamente. Como eu sei que eu fui picado por uma aranha marrom? Quando o quadro começa a evoluir clinicamente. A aranha marrom, ela causa, um dos quadros seria a dermonecrose, seria uma necrose no local da picada que vai aumentando conforme o tempo vai passando. É um veneno hemotóxico, eu posso dizer assim? Ou... Ele é um veneno nefrotóxico.
tá? Ele destrói as hemácias e a destruição das hemácias causa complicações no rim. Tá? Então o grande problema do envenenamento com aranha marrom é a insuficiência renal. Como eu identifico uma aranha marrom e como eu identifico uma armadeira? Primeiro, aranha marrom. Você diz em caso... Fisicamente. Tá. Olhando ali, como eu olho uma aranha e falo, essa é uma aranha marrom. Tá, a aranha marrom, ela é marrom, logicamente. Pode ser mais avermelhada, mais alaranjada. Só sacanagem, porque todas as aranhas são marrons praticamente. Quase todas. E tem muitas semelhanças, assim. Então, batendo o olho, é difícil falar, essa é uma marrom mesmo. Tem muita aranha que fica, por exemplo, no nosso banheiro, elas são marrons, são do mesmo tamanho que as pessoas vão achar. Então, o ideal que a gente olha mesmo seria a fórmula ocular do bicho. Só que é um animal muito pequeno. É um animal que adulto chega ao tamanho de uma moeda de R$1. Então, você olhando de pé para o animal que está no chão, você não vai ver os olhos dele. Seria com uma lupa. Tá? Então, teria que chegar muito perto do animal. Já uma aranha armadeira é um animal grande. A aranha armadeira, ela parece muito com aquela aranha de jardim, A né? licosa, exatamente. Como é que eu faço para identificar? A aranha de jardim, ela possui uma seta apontando para frente, desenhada no abdômen. Tá? Por cima? Por cima. Olhando ela por cima, a parte de trás, ela tem uma seta apontando para frente. A aranha armadeira, ela não possui esse padrão, ela possui como se fossem três corações enfileirados. Pares, né, de corações, três pares. Lembrando que a coloração e o padrão pode variar conforme a espécie. Claro, claro. Mas pelo menos já consigo identificar melhor. Sim. Como é a teia de uma aranha marrom? A teia de uma aranha marrom, ela é feia, ela é grossa, ela não é uniforme, ela faz como se fosse um tapete todo desengonçado. Ela é bem feia. Tá? E ela não usa muito essa teia para caçar, vamos dizer assim, para pegar sua presa. É mais a casinha dela ali para filhotes. Ela fica lá de proteção. Como é a teia da armadeira? A armadeira, ela produz teia, ela faz a teia, vamos dizer, ela faz o composto da teia, mas ela não faz, vamos dizer, aquela teia que a gente conhece de fazer uma teia e ficar parada no meio dela, ou ela não usa a teia para quase nada, tá? Ela é uma aranha ativa, vamos dizer assim. Ela vai atrás da comida. Ela vai atrás da comida, pula em cima da comida, ela não depende da teia para isso. Tá? No Brasil, essas teias bonitinhas com aranha no centro, alguma delas é perigosa? Todas têm um perigo de certa forma, mas assim, alguma vai... lembrar que toda aranha tem veneno e a gente pode, se picada, apresentar uma reação alérgica. Claro. Tá? Mas nenhuma dessas que fazem essa teia simétrica, bonita, elas são de interesse em saúde. Entendi. Podem causar uma vermelhidão local, um processo inflamatório, mas geralmente não passa disso, a não ser que você seja alérgico. A teia de aranha, ela tem algum veneno, alguma coisa que possa ser prejudicial ao ser humano? Nada. Eu estava passeando numa trilha uma vez com uma pessoa, ela não parava de falar, comeu um maço de teia de aranha, não tem o menor problema. Não tem problema. Uma pergunta engraçada do André, você pode pôr uma aranha no fogo, fazer um churrasquinho e comer? Existem muitas culturas que fazem isso, inclusive com a índios nossos que fazem isso. Então, é uma fonte proteica, quem come gosta, quem tem esse hábito gosta, não tem problema nenhum. Pode. Com respeito ao veneno, o veneno ele é frágil, né? O veneno é muito frágil, a aranha ela entra em autólise, ela se decompõe muito rápido depois de morta, o próprio fogo acaba tirando as propriedades desse veneno, então não tem problema nenhum. Diferente do veneno de cobra que pode durar aí algum... Exatamente. A não ser que você pegue o animal, mate ele na hora e já consuma, aí sim você pode ter algum problema. Eu faço sempre essa pergunta e sempre tenho a mesma resposta, mas é importante as pessoas saberem. A aranha ataca? Eu vou estar deitado, a aranha vai me ver, vai chegar lá e vai me picar? Tá, levando em conta essas duas aranhas de interesse em saúde, a aranha marrom, por ser um animal muito pequeno, ela não é agressiva, ela não ataca, então um acidente é realmente um acidente. É quando a gente gira em cima dela na cama, puxa ela pela gaveta, vira um quadro e ela está lá atrás. Já a aranha armadeira é um animal mais agressivo. Tá? Mas ela nunca vai andar até você para te picar? A não ser que você esteja lá provocando ela. Sim. Então a aranha armadeira ela leva esse nome justamente porque ela tem aquele display de defesa, de levantar as pernas da frente, ficar dançando de um lado para o outro. Essa é a defesa. Se você continuar provocando, pode contar que sim, ela vai tentar te picar. Ou caso você pise próximo, em Exatamente, cima, ela vai acabar se defendendo. Exatamente. Mas ir atrás de você, que nem o pessoal acha que ela faz, sair correndo atrás, não, ela não faz isso. Entendi. Ela quer sair de perto de você. Uma dúvida que me perguntaram aqui, o Juliano me mandou essa pergunta. A aranha, ela pica, é engraçado, mas ela pica pela bunda ou ela pica pela boca? Pela boca. É um aparato que a gente chama de quelícera. Essas quelíceras são dois dentinhos
e atrás dela possuem a glândula de veneno, né? Então é por lá que ela pica e por lá que ela inocula o veneno. Todas as aranhas? Todas as aranhas têm veneno, todas têm quelíceras e todas picam por ali. Não existe aranha que nem marimbondo, que nem abelha? Não, não existe, não existe. A parte de trás da aranha serve para a produção da teia. Uhum. Então existe as glândulas de teia, também não é regra, existem algumas espécies que a teia fica mais na frente. Mas, de modo geral, é atrás que ela faz a teia e não o veneno. Entendi. Vamos falar um pouco da caranguejeira. A caranguejeira, ela não tem uma picada tão perigosa, né? Aqui no Brasil, falando do Brasil, a gente não tem nenhuma espécie de caranguejeira de interesse em saúde que apresenta um risco para o homem, a não ser o risco de alergia se a pessoa for alérgica, tá? A grande defesa das aranhas pra gente, o grande problema são os pelos urticantes, aquelas cerdas que elas liberam para se defender. Tá. Isso pode entrar no olho, pode causar uma baita inflamação. Se a pessoa for asmática e aspirar, pode causar um problema maior. Tá, mas o veneno dela, si, não. Não. Qual a maior aranha que a gente tem no Brasil e no mundo? No Brasil e no mundo, é a mesma espécie, a Terafosa, o gênero Terafosa. É uma caranguejeira. É uma caranguejeira, são aranhas bem grandes, elas são do tamanho de um prato, de circunferência de, 30 centímetros. São aranhas muito grandes, são chamadas de aranhas golias, comedoras de pássaros, tem um nome bem pomposo. Legal. E elas comem pássaros, né, na verdade? Elas podem comer... Assim, podem comer, já foi descrito, já foi fotografado, já foi visto, mas não é a presa principal, foi uma presa ao acaso. Entendi. Ela levou o nome pelo tamanho e tudo mais, mas é uma presa ao acaso. Todas as aranhas são carnívoras? São. Comem geralmente insetos, podendo evoluir Presa principal inseto, mas pode ser pequenos vertebrados. Aranhas são animais noturnos? Não. Depende, como os escorpiões, depende. Não. Existem aranhas diurnas e existem aranhas noturnas. A diversidade de aranhas, de espécies de aranhas, é muito maior do que de escorpiões. Não sei te precisar em quantos números tá essa quantidade, mas estamos falando em... Mais de 6 mil, com certeza. Contra aproximadamente 2.000 espécies de escorpiões. Exatamente. Tem muito mais aranha. Então a diversidade é muito maior, então a diversidade de hábitos também é muito maior. Quanto tempo vive uma aranha em média? Isso na natureza, né? Pô, isso pode variar bastante. De espécie para espécie. De espécie para espécie, mas vamos pegar uma caranguejeira, que acho que é o que o pessoal fica mais assustado. Uma fêmea de caranguejeira, dependendo da espécie, pode durar até 25 anos em natureza. Caramba, ou em cativeiro. E uma armadeira? Uma armadeira, menos, uns 3, 4 anos em natureza. Entendi. Existe diferença, vai variar de espécie para espécie sempre, mas existe diferença entre machos e fêmeas de aranhas? De tamanho e de veneno ou não? Existe. A variação da composição do veneno muda pouco, tá? Mas, de modo geral, levando em conta armadeiras e aranhas marrons, que são as aranhas de interesse em saúde, as fêmeas possuem mais veneno, por conta do tamanho delas. As fêmeas são maiores tanto nas marrons quanto nas... Sim, o macho às vezes pode até parecer maior. Porque as pernas são mais compridas. Exatamente, as pernas são maiores. Tá. Só que composição corpórea, tamanho de glândula de veneno, maior nas fêmeas. As fêmeas são mais parrudas, digamos assim. São. Abdômen maior, cefalotórax maior. Vamos falar um pouquinho de filhotes de aranhas. Os filhotes apresentam o mesmo perigo que uma aranha adulta? Ou é que nem nos escorpiões que eles não conseguem picar um humano? Como é que funciona isso? É que nem nos escorpiões. Um filhote de aranha armadeira, ele já nasce um pouquinho maior, vamos dizer assim, porque a aranha é maior. Claro. Só que se a gente for ver um filhote de aranha marrom, que já é uma aranha pequena, o bicho pode ser comparado a uma formiga, né, de tão pequeno que ele é. Então ele nunca vai conseguir inocular veneno. Entendi. Então, já um filhote de armadeira, dependendo da idade, já vai conseguir. Mas tem menos veneno. Menos veneno. Pode causar uma dorzinha e tudo mais, mas... Quando você for picado por uma aranha, você tem que levar a aranha pro médico? De preferência. Ajuda bastante. Ajuda muito. Mata primeiro e leva. Se você conseguir levar ela viva, a gente pode até usar essa aranha para o problema é você ser picado novamente tentando capturar, então, né? Faça isso se você sabe o que estiver fazendo. Quanto tempo você tem para chegar no hospital depois que você foi picado por uma aranha? Tá, aranha armadeira... Pessoal, deixa eu só fazer uma parte. A gente está falando genericamente aqui. Pode ser que uma pessoa seja alérgica, outra não. Uma pessoa com uma aranha maior, uma aranha menor, uma espécie de aranha, outra espécie de aranha, uma criança, um adulto. Genericamente, assim, eu não vou morrer em 15 minutos. Não vai. Genericamente, foi picado, vai para o hospital, claro. Genericamente mas não precisa se matar no caminho correndo. Não precisa se matar no caminho correndo. Então, aranhas armadeiras, mesma instrução que para escorpiões. É um quadro emergencial, foi picado, vai com calma para o hospital. Mantenha a pessoa acidentada com calma e vai para o hospital. Aranha marrom, a não ser que a pessoa veja a aranha no momento da picada, é difícil ela ligar a picada à aranha. Você vai saber pelo sintoma, ela vai saber pelos dói, sintomas, né? E depois de alguns dias. Então a evolução é muito mais demorada. Tá? Então como é que ela vai saber que foi picada? Geralmente é uma ferida no local da picada que não cicatriza por nada e aumenta. E depois de algum tempo, passadas 72 horas mais ou menos,
começa a necrosar o local da picada. Entendi. Então a área de necrose começa a aumentar. Entendi. Como eu evito de ser picado por uma aranha? Você explicou nos escorpiões que a gente tem que fazer o local tem que estar limpo, não tem insetos. E na aranha? De modo geral, são as mesmas recomendações. Então, soleira nas portas, telas nas janelas, né, porque as aranhas conseguem subir paredes, elas conseguem escalar mais fácil. Quanto mais insetos, mais alimento, então isso atrai. Então a mesma coisa, entulho, lixo de modo geral, tentar manter sempre o terreno limpo. As recomendações são basicamente as mesmas. As aranhas marrons, elas gostam de entulhos, então por exemplo, pilhas de telha, quando a gente sai para coleta ativa no campo, onde a gente mais acha aranha marrom são em pilhas de telhas. Então aquele pessoal que faz a troca do telhado e deixa tudo empilhado lá no fundo, as chances de ter aranha marrom lá dentro são grandes. Aranha marrom tem no Brasil inteiro? Tem no Brasil inteiro, o que vai mudar são as espécies, então, mas o gênero Loxosceles está espalhado. Entendi. Armadeira também? A armadeira também muda a espécie. E caranguejeira? Caranguejeira também. E aí muda gênero, muda espécie, porque a diversidade é muito grande. Mas acha-se no Brasil inteiro? Acha-se no Brasil inteiro. Existe alguma maneira de você controlar ou matar as aranhas? A detetização mata as aranhas? Qual que é a atitude que você deve ter? Ou você está com uma quantidade grande de aranha marrom ou armadeira? O que você faz? Tá, primeiramente limpar o terreno, por exemplo, atrás de quadro é um lugar que quando a gente vai limpar a casa a gente meio que esquece. Como a gente não passa nenhum pano lá, não tem nenhum distúrbio no local, a aranha vai querer ficar ali. Então geralmente são nesses locais que a gente encontra as aranhas marrons, por exemplo. Então quando for fazer a limpeza da casa é para limpar mesmo, tudo, embaixo de móvel, atrás de quadro. Esse é o melhor controle que tem. O veneno, ele funciona mais do que no escorpião, mas mesmo assim... O veneno você diz detetizar. Detetizar, exatamente. Mas mesmo assim, não é um método 100% eficaz para controle de aranhas. Tá? Não vou te dizer que você vai jogar veneno em casa e não vai ter aranha nenhuma. Não é, por exemplo, que nem uma detetização contra baratas, por exemplo, que quase sempre é eficaz. A detetização não é 100% efetiva, mas exatamente. Vai melhorar. Vai melhorar, pode melhorar. Uma picada de aranha pode deixar sequelas? Pode deixar sequelas, principalmente aranha armadeira, mesma coisa que os escorpiões, pode causar um quadro neurológico depois de tratado ou respiratório. O que me explica um quadro neurológico? Posso ter que tipo de sintoma pro resto da vida? Assim? Tá, a gente pode ver, por exemplo, pessoas com dificuldades respiratórias por conta de danos cerebrais, problemas de locomoção por conta de danos cerebrais. Entendi. Então, assim, o que é esse dano cerebral? Quando tem o edema pulmonar, geralmente a pessoa tem um momento de hipóxia, de falta de oxigênio. Sim. E essa carência de oxigênio que pode causar danos cerebrais. Queima neurônio. Exatamente. Quando a pessoa é tratada, isso não é uma regra, né? Isso é uma exceção. Raros casos podem acontecer isso ou é comum? Pode acontecer do mesmo jeito. Tá? Então, assim, se o tratamento foi feito, foi efetivo, mas demorou um tempinho a mais, ou se o quadro já estava num nível muito elevado de gravidade, pode ser que a sequela já esteja instaurada. Então, existe uma diferença no local da picada, por exemplo? A picada no tronco é mais perigosa que a picada na mão ou isso não tem nada a ver? Geralmente, picadas na cabeça, assim, a gente geralmente leva como um quadro um pouquinho mais complicado. Mas não tem muito a ver. Para aranhas, geralmente o que a gente observa são as extremidades, né? Então dedos, mão, pé, ponta dos dedos e etc. Para aranha marrom a gente tem algumas exceções, porque como eu disse, são animais que podem ficar nas camas e tudo mais. Então a gente tem casos de picadas perto de região dos olhos, porque a aranha estava em travesseiro, ou barriga. Tem que lembrar que o veneno da Loxosceles, da aranha marrom, ele gosta, vamos dizer assim, que ele gosta de gordura. Entendi. Então quanto mais tecido adiposo tiver no local, mais fácil ele vai se espalhar. Existem alérgicos a picadas de aranha? Tem uma pessoa que pode ser picado por uma aranha e reagir como no caso de uma picada de abelha, o alérgico, tem um sintoma de alergia muito rápido? Pode acontecer um quadro de reação anafilática, uma aranha comum que a gente sabe que não é de interesse em saúde, então pode acontecer. Entendi. As aranhas podem passar algum outro tipo de doença que se não o sintoma do veneno ali? Assim, se elas forem ingeridas, lógico, elas possuem diversas bactérias, tanto no corpo, externamente quanto internamente. Nas próprias quelíceras podem existir algumas bactérias presentes que, se a pessoa tiver imunossuprimidas, elas podem ter um quadro de infecção no local da picada, por exemplo. Existe picada seca de aranha? Para quem não sabe, picada seca é uma picada onde o animal não inocula o veneno. Sim, exatamente. Existe, como se fosse uma picada de aviso, vamos dizer assim. Porque não é interessante para a aranha gastar o veneno com a pessoa. É comum? É comum, não é... É mais comum ter veneno, vamos dizer assim. Geralmente ela inocula o veneno, mas acontece também.
Ou seja, e a picada seca ela vai causar dor, mas não é uma dor tão intensa quanto a do Ela causa veneno. dor mecânica, mas ela não causa dor do efeito do veneno. Ela Entendi. é menos intensa. Essa pergunta você já respondeu, mas é interessante eu refazer e pontuar. Picada de aranha dói? Da armadeira e da caranguejeira doem. Sim, e da Loxosceles não. Da aranha marrom você pode nem sentir e descobrir dias depois. A gente tem relatos de pessoas que assemelham a picada a uma bituca de cigarro sendo apagada na pele. E existem relatos de pessoas que não sentiram nada. Da marrom. Então, da marrom. Então, ou a dor é muito pequena ou a dor é inexistente. O que não fazer no caso de uma picada de aranha? Quais são as lendas urbanas, os mitos, os ditos populares? O que você deve evitar de fazer? Então, evitar fazer torniquete no local, evitar fazer sangrias, tentar sugar o veneno, nem pensar. Aí tem aqueles tratamentos, de novo, com borra de café, querosene, esquece tudo isso, limpa o local da picada e, se necessário, vai para o hospital. Entendi. Isso talvez seja a principal função desse vídeo, seja matar essas lendas urbanas, pessoal. A gente tem acesso à ciência e à informação, parem com isso. Não importa o que o meu avô me falava, o que a sua avó te falava, tá? A gente está aqui com o Thiago porque ele tem a informação correta, esquece outras coisas, ok? Como é produzido o soro para picada de aranha? O soro é produzido que nem para as outras espécies. Então, a gente extrai o veneno da aranha e fracionadamente a gente inocula no cavalo, e a resposta imune do cavalo é o que a gente começa, é a nossa matéria-prima para a produção do soro. Entendi. O soro contra aranhas, ele é injetável? Ele é injetável, ele é Você injeta na corrente sanguínea ou no lugar da picada? Na corrente sanguínea. Ele não é precisa ser no lugar da picada? O tratamento é sistêmico, ele é aplicado na circulação. Esse soro ele tem que ser mantido em geladeira, né? Tem que ser mantido em geladeira. Eu não tenho acesso a esse soro, eu não posso comprar soro e levar numa expedição. Não tem como, hoje em dia esse soro é restrito à rede pública. E muito menos aplicar, a injeção não é qualquer pessoa que pode chegar lá e aplicar uma injeção. Pode complicar o quadro aplicando no local errado. No caso de eu estar perdido numa floresta, sem acesso a um hospital, e eu fui picado por uma armadeira ou por uma aranha marrom, não vou conseguir chegar no hospital. Qual é o que eu deveria fazer, além de torcer e rezar? Para aranha marrom, como a evolução é mais lenta, daria para ficar um pouquinho mais tranquilo. Tá? Então, se hidrate. Você vai mostrar os sintomas dias depois. Isso, exatamente. Você vai ter a ferida vai aumentar, tudo mais, mas até ela virar sistêmica, até ter um acometimento renal, por exemplo, que a pessoa começa a urinar com uma urina quase cor de Coca-Cola, demora um tempinho um pouquinho a mais, tá? De 3 a 4 dias, até um pouquinho mais. Então, hidratar o máximo possível, se hidrate bastante, mantenha calma e a trilha foi cancelada, começa a pegar o caminho de volta. Para aranha armadeira, que a evolução já é mais rápida, se você estiver naquela faixa etária de risco, tenta manter calmo, limpa o local da picada e começa a fazer caminho de volta, nada de desespero. Se eu não tiver como voltar, vamos supor que eu esteja perdido, aí paro e tento me mexer o mínimo possível. O mínimo possível. É repouso total. Repouso total ali para ver se circula menos aquele veneno. Exatamente. Entendi. As aranhas, elas têm alguma importância para o ecossistema geral? Por que a gente não pode simplesmente matar todas as aranhas do planeta, que nem a gente faz com o mosquito da dengue? Bom, o mosquito da dengue é um bom exemplo, na verdade, porque existem aquelas aranhas que constroem aquelas teias muito grandes no nosso jardim ou na nossa janela. Aquela teia vai fazer um controle mecânico para não entrar nenhum mosquito, inclusive o mosquito da dengue, para dentro da casa. Entendi. Então a gente recebe muita ligação aqui de pessoas com medo dessas aranhas, querendo tirá-las das janelas e tudo mais. Eu sei que assim, nem todo mundo gosta de ter uma aranha lá na janela, mas dificilmente essa aranha vai sair dessa teia, principalmente dessas espécies, e ela vai fazer esse controle mecânico direto para não entrar nenhum inseto. Esses insetos vão ficar presos nas teias. Aranhas armadeiras, a mesma coisa, elas comem insetos, comem às vezes lagartixas, enfim. Elas fazem um controle de outras pragas, vamos dizer assim, de baratas, por exemplo. A aranha come barata, né? Isso é interessante. A aranha come barata e come grilo, né? Então também. Elas são importantes para esse equilíbrio. Sim. Todo animal tem o seu... Se a gente matasse todas as aranhas, eventualmente poderia aumentar os grilos e baratas do mundo. A quantidade de insetos seria muito maior, porque eles se reproduzem muito fácil. Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, espero que vocês tenham gostado, isso é informação importante, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um menu com essas perguntas. Se você quiser rever alguma pergunta específica, é só clicar lá, que vai direto para a pergunta, o YouTube faz isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo, é uma prestação de serviço importante, tá? Pode salvar vidas.
E se gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, clique naquele sininho para ativar as notificações e muito mais. Muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, pessoal. Fui. Thiagão, mais uma vez. Obrigado, Celso.